Boa tarde, senhores. Meu nome é William, faço parte da equipe que vai apresentar sobre o tema comunhão parcial de bens, né? Tenho o objetivo de fazer esse resumo, pois nós fizemos uma gravação na noite anterior de um vídeo bem descontraído, bem bacana, só que em função do período prolongado para a gravação, girou em torno de 30 minutos, entendemos que ele poderia se mostrar um pouco cansativo para vocês. E dessa maneira a gente vai focar alguns aspectos mais relevantes do vídeo anterior e convidamos aqueles que se sentirem à vontade em assistir na íntegra, né? Vai ter o link abaixo, né? Você pode entrar, 30 minutinhos, boas risadas garantidas, e o conteúdo em si é um conteúdo bastante simples e eu vou tentar resumi-lo de 5 a 6 minutos para que a gente tenha esse parâmetro. Então, quem tiver interesse, clica no link e vê na íntegra, e eu recomendo a vocês, tenho certeza que terão boas risadas, tá bom? O objetivo, então, é a gente fazer essa gravação bastante rápida, através de umas perguntas e respostas. Nós vamos tratar sobre a comunhão parcial de bens, né? Iniciamos a temática através de um programa, né? Nós sugerimos aqui um programa fazendo um intercâmbio sobre o novo normal, né? O que seria esse novo normal? É a realidade atual que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, essa distância, muito videoconferência, videoaula, e aí nós já iniciamos fazendo uma brincadeira, né, retirando as máscaras, face shield, né, e seguimos com o conteúdo em si. A primeira pergunta que nós sugerimos que fosse enviada para o nosso chat, né, do nosso programa, onde nós contamos com a presença do Saraiva também respondendo esses questionamentos. Recomendamos aí que algumas pessoas parceiras conhecidas também mandassem essas perguntas. E a primeira pergunta fala sobre a Daiane, né? Que é a Daiane que fez a pergunta, perguntando sobre por que essas pessoas têm medo, tanto receio de conversar sobre regime de bens, né? Sobre toda essa questão de partilha antes do casamento, né? Bom, a hora que a gente fala de regime de bens, isso vem um pensamento, divórcio. Inevitável, os casais acabam pensando nisso e, enfim, tem um certo receio. Só que não é só isso, né? Não é só a questão do divórcio que a gente tem que pensar. O divórcio vai ocorrer ou não, né? Mas o que a gente tem que pensar é como isso vai influenciar, né? Seja na nossa vida, no dia a dia, seja através de um divórcio, como que isso vai influenciar em caso da perda de um dos membros do casamento, né, para efeitos de herança, enfim. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, esse assunto de herança vai ser discutido, inevitavelmente, né, e vai esbarrar em algum momento nessa questão de regime de bens, né. O Saraiva, inclusive, esclarece no vídeo da noite anterior que é uma questão cultural, né? Muito inclusive do desconhecimento do tema, pessoas ficam constrangidas, e um negócio é fato, né? A comunhão parcial de bens, caso não se opte por um outro tipo de regime, será ele, né? Que será adotado, que será entendido pela legislação vigente, né? Ao contrário do passado, que era a comunhão parcial de bens, não era a regra, era assim a exceção, e hoje não, hoje ela é regra, né? Seguindo, uma segunda pergunta feita através do chat na noite de ontem é o que o regime de bens o que é de fato e o que vai mudar na nossa vida, né? E aí buscamos uma citação do Bevilacqua, onde ele fala que o conjunto de princípios jurídicos que regulam as relações econômicas dos cônjuges, ou seja, são as regras, né? Então, o regime de bens nada mais é do que as regras que vão estabelecer de como vai ser administrado a propriedade do casal, né? E o que eles têm, como vai ser partilhado, né? Tivemos uma terceira pergunta também, com relação ao que o regime de comunhão parcial de bens em específico, né?
qual a diferença dele para as demais. E assim, é algo bastante simples, bastante comum. O regime comunhão parcial de bens, ele divide os bens que você tinha quando era solteiro, isso eles não se comunicam, eles são seus, só seus exclusivamente. E os bens que você adquiriu durante o casamento de uma forma onerosa, mediante paga, né, aí sim são divididos entre os dois casais e partes iguais, independente da forma com que cada um do casal contribuiu, se um contribuiu mais ou menos, indiferente. Na constância do casamento, partilha-se igual, né? Ou seja, o patrimônio adquirido da união do nominado são também chamados de aquestos, né? Pertence a ambos, né? Pertence aos dois. O regime de comunhão parcial de bens ele divide basicamente em três patrimônios, ou seja, o patrimônio comum, né, o patrimônio do marido, né, e o patrimônio da esposa. Né? Então essas três divisões elas se comunicam da seguinte maneira: o patrimônio comum é aquilo que vocês construíram juntos após o casamento, né? O do marido que ele já tinha, o da esposa que ele já tinha, ou seja, o que é o patrimônio individual, né, dos cônjuges anterior ao casamento, e aquilo que é o patrimônio do casal, que é posterior ao casamento. Então, algo bastante simples aí para a gente relembrar. Na quarta questão, nós fizemos aí uma brincadeirinha e achamos bastante interessante. Aí tivemos a pergunta do Luiz, né, de Harvard, né, de Massachusetts, Ohio. Foi um momento bastante interessante da nossa discussão, onde vem uma pergunta sobre como se dá a dissolução do regime de comunhão parcial de bens. É uma resposta muito simplória, né, que ela pode ocorrer pela morte dos cônjuges, pela separação judicial, pelo divórcio, ou pela nulidade ou anulação do casamento. Mas não tanto pela pergunta, mas por quem fez a pergunta, é algo que gerou bastante discussão, ficou bem interessante. Outra pergunta, a gente fez uma menção aos nossos colegas queridos de Texas Borba, né? Sugerindo que elas haviam perguntado se a sociedade conjugal fosse dissolvida pela morte, para quem iriam os bens particulares. Também é uma pergunta bastante simples, mas é importante a gente frisar que os bens particulares, né, que lhe pertenciam devem ser entregues aos herdeiros, né? Se ocorrer a separação, seja judicial, extrajudicial, ou divórcio, aí a gente faz a partilha somente daquilo que é bens comum, né? Então, uma resposta também bastante simples e clara. Nessa sexta pergunta, nós fizemos uma menção de uma pessoa chamada Christie, né? Também um momento muito bacana de descontração, sugerindo a pergunta de qual seria a porcentagem do partilho após a dissolução do casamento. Momento esse que o Saraiva, inclusive, esclarece que é uma proporção de 50%, né? Ainda que a contribuição dos cônjuges na aquisição desse bem, desse patrimônio, tenha sido desigual, né? Momento esse já foi tratado há umas duas questões anteriores, né? Numa sétima questão, uma outra pergunta bastante simples, né? Se os bens dos cônjuges possuíam antes do casamento, como fica? Nossa, simples. Comunhão parcial de bens, os bens constantes anterior ao casamento são individuais, né? Então é uma pergunta muito simples, exclusiva do seu titular. Uma outra pergunta, já partindo para o encerramento, fala sobre um termo utilizado e que talvez requer um pouquinho mais de esclarecimento, né? Onde a pergunta faz: o que são os bens que se comunicam, né? A gente vem falando de bens que comunicam, não se comunicam, mas o que seria isso, né? Bens que se comunicam são os bens adquiridos por um fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho. Em miúdos, seria o seguinte: se uma pessoa ganha na telecena, na Mega Sena, na Loto Fácil, todas essas coisas que envolvem sorte, se o marido ou a esposa acabarem ganhando, né, o par também tem a sua cota de 50% garantida, né? Então são bens que se comunicam, né? É um exemplo simples. Ganhou na Mega,
o casal, 50% esposa, 50% marido. E aí a pergunta, por consequência, o que é o que não se comunica, né? Quais são os bens que não se comunicam? Né? São os bens adquiridos por herança, aquilo que foi por doação, aquilo que foram os bens subrogados. Né? Eles não se comunicam porque um dos pré-requisitos é que eles tenham sido adquiridos através de forma onerosa, mediante paga, né? E não é o caso, né? São bens que a pessoa ganha, né, a título gratuito, né? E para ter direito a 50% dos bens, teria que ser, de fato, de forma onerosa. Um exemplo aí que bens que não se comunicam são relativos à questão trabalho, né? FGTS, rescisão, salário, isso é individual, né? Não se comunicam, né? E foram esses os itens que nós tratamos através de pergunta e resposta a respeito do tema, né? E encerramos aí com os bastidores, né? Mostrando como está sendo o nosso novo normal, uma forma bem descontraída, né? E foi bem interessante. Convido a vocês que tiverem interesse de assistir na íntegra, né? Esse videozinho aqui focado mais um tema deu em torno de 10 a 15 minutos e o vídeo completo, um pouquinho mais engraçado, daria em torno de 30 minutos, né? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês, nobres colegas, né? Sintam-se à vontade, quem gostou compartilha, quem não gostou, felizmente a gente fez o nosso melhor com os recursos que nós tínhamos disponíveis, né? E sejam bem-vindos ao nosso novo normal, né? Essa realidade ainda veio para ficar e logo vai passar, né? Um grande abraço, muito obrigado, né? Fique à vontade para acessar o vídeo na íntegra. Valeu, tchau, tchau.